Meus queridos alunos, tratando agora sobre o nosso segundo tema, que é sobre direito formal. O direito formal, ele trata da norma de uma forma como um direito que existe e que deva ser aplicado na realidade. Em que realidade? Na nossa realidade, na realidade do brasileiro. É o ramo do direito formal que cuida, que define quais são os procedimentos que a gente tem que defender em alguma acusação, por exemplo. Na área acadêmica, a gente pode dizer que o direito formal é a parte que se preocupa com a definição das regras de existência deste mesmo direito. É o responsável como meio pelo qual o direito existe. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso? Então, como é que as pessoas reagem? As pessoas e instituições devem se portar de uma forma dentro do direito formal. Como é que ele se perfaz? Através desse mesmo direito. Ele sempre visa o como. E como solicitar uma pensão alimentícia, como solicitar um auxílio que o governo esteja colocando à disposição da sociedade. Então, o direito formal, ele pensa no como proceder, como agir, como eu devo executar alguma situação, como eu devo requerer alguma coisa. Então, sempre que nós estivermos tratando do direito formal, levem em consideração a palavra como. Como eu devo proceder, como eu devo requerer, como eu devo fazer algo. Assim é que nós conseguimos chegar a um pensamento, melhor dizendo, sobre o que seria o direito formal. Querem um exemplo de como isso se processa? Direito processual civil. Acabei de falar para os senhores na aula anterior que o direito civil faz parte das regras de convívio social. Ele estabelece, então, regras de convívio social. Como que esse direito se materializa? Ele vai se materializar através do processual civil. Ah, professor, dentro do processual civil vou tratar de penal? Não, absolutamente não. O caminho que você percorre, o lado formal do direito civil, está inserido nas regras do processo civil. Assim, são as mesmas regras dentro do direito do trabalho, são as regras dentro do direito processual penal, cada qual particularizado com a sua disciplina. Direito processual penal dentro do Código Penal, direito processual do trabalho dentro das regras do direito do trabalho e assim por diante. Então a formalidade, eu quero, decorem comigo a palavra como proceder, como requerer, está muito intimamente ligada ao direito formal. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então vamos para o próximo. Direito das coisas e direitos reais. Por quê? Eles são sinônimos. O direito das coisas é também conhecido como direitos reais. Por quê? Ele é um direito inserido como uma espécie do direito material. Então, o que seria então o direito das coisas? Ele consiste em um conjunto de normas predominantemente obrigatórias que tendem a regular o direito atribuído à pessoa, ou seja, ele é um direito daquela pessoa sobre os bens que podem ser corpóreos, podem ser bens móveis, imóveis, de conteúdo econômico ou não. Os direitos reais são direitos que uma pessoa tem em relação a alguma coisa, como, por exemplo, o direito de propriedade. Ou seja, ela tem a propriedade de alguma coisa. Daí que nós simplesmente falamos sobre direito das coisas ou direito real. Real por quê? Porque realmente eu tenho coisa, porque se trata de um bem. Esse bem pode ser tangível ou não tangível, pode ser corpóreo ou não, pode ser material ou não, mas sendo de uma propriedade. Como exemplo, eu cito para vocês o artigo 1225 do Código Civil. O que tem neste artigo, professor? Ele trata da propriedade, ele trata da superfície, da servidão, e aí eu falo sobre uma servidão de passagem. Por exemplo, você é dono de uma propriedade rural e o seu vizinho precisa passar pela sua propriedade para ter acesso a dele. Isso se chama servidão. Usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador de um imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese. Enfim, são inúmeros exemplos que podem e estão intimamente ligados ao direito das coisas, logo assim em relação ao direito real, por conta de estar
intimamente ligado às questões que nós estamos envolvidos em sociedade. Por isso que ele se refere como direito real, que é o direito das coisas. Direito processual. Fiz as considerações para vocês nas aulas anteriores sobre direito material, direito formal, direito real ou direito das coisas, e agora eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o direito processual. O que seria isso, professor? O direito processual é o complexo de normas e também princípios que regem o exercício da jurisdição. Na sua apostila eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas para que você entenda, o que é esse direito processual? Ele busca organizar o trâmite de um processo. Quando situações ocorrem em sociedade, e aí nós estamos falando então de um acontecimento, e ele se materializa através de uma lei, e aí eu estou falando sobre o direito material, eu tenho que organizar essas situações quando elas batem às portas do Poder Judiciário. Daí então eu estou falando sobre o trâmite de um processo. Então, o direito processual é este complexo de normas e princípios que regem essa organização. Então, o direito processual, quando é que ele começa a atuar? Ele começa quando há a necessidade de alguém, ou de uma pessoa, ou de uma empresa, acionar a jurisdição. Ou seja, ele está fazendo uso do direito de ação, do princípio do acesso à justiça. Enquanto as normas materiais servem de critério para resolver os conflitos, que são normas de julgamento, as normas processuais, elas ditam a forma, o caminho como esses conflitos serão resolvidos. Daí tratar o direito processual como uma norma de procedimento. Agora vejam bem, é importante ressaltar aos senhores que apesar das diferenças havidas entre o direito material e o direito processual, eles caminham juntos, sendo que o direito processual é um instrumento utilizado para se chegar ao direito material. Então, entendam, e não obstante exista uma distinção entre o que é direito material, direito formal e direito processual, é importante que vocês saibam que eles sempre vão caminhar juntos, na medida em que os acontecimentos em sociedade se refletem em algum artigo de uma lei, alguma situação de um decreto, ela se materializa no direito material automaticamente quando este mesmo direito é acionado perante o Poder Judiciário, Aí nós estamos falando do princípio de acesso à justiça. Nós temos então que dar o caminho, traçar um procedimento, as normas que organizam este trâmite dentro do processo. Nós então estamos falando sobre o direito processual. Gente, não se preocupe. Tudo que eu estou falando para vocês aqui está na apostila dos senhores, talvez não com as mesmas palavras, mas podem ter certeza que fazem parte do seu conteúdo. E este conteúdo que está sendo gravado é para aprimorar, complementar tudo aquilo que nós ainda falaremos nas aulas ao vivo. Então eu agradeço a atenção dos senhores e até breve.